Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, eu saúdo, primeiro, a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis. Quem tem a sua Bíblia, o seu tablet, ou alguns pergaminhos, papiros, ou o seu celular, fique à vontade aí para abrir. Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo número 26. Bem no começo da Bíblia lá, Os versículos 12 até o 25. E o título da palavra dessa noite é a seguinte, se alguém quiser anotar, Abrindo mão para receber. Repita comigo, abrindo mão para receber. Glórias a Deus. Capítulo 26, do 12 até o 25. Uma palavra muito conhecida, a maioria de vocês já escutaram com certeza vários pregadores falar sobre ela na internet ou aqui mesmo na comunidade, mas prove ao Senhor que essa palavra seja trazida também nessa noite. Diz o seguinte, a santa palavra de Deus: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abrão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac abriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, aos quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço ao nome de Ezeque, porque discutiam por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso se chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Vamos orar novamente? Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Teu Espírito Santo fale com a igreja, que realmente cada pessoa que veio aqui, que se propôs a estar aqui nesse lugar nessa noite, receba algo de Ti, Senhor Deus, que a palavra vá como uma flecha em seus corações, possa fazer a diferença na vida, e que essas pessoas que estão aqui, nossos irmãos, repliquem essa palavra por onde passarem, para a honra e glória do Teu nome. Quem concorda, diga amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. A igreja está feliz, amém? Aleluia. Ontem à noite nós tivemos aqui uma super, mega, hiper produção, Vocês podem ver que ainda estamos aqui com uma árvore. Que linda essa árvore, irmãos? Uma árvore. Ontem ainda tínhamos outras situações aqui, temos essas cortinas aqui. Ontem a gente teve um espetáculo aqui das delícias perpétuas. Quem aqui quer morar perpetuamente, ou seja, para sempre com o Senhor, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Aleluia. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E nós queremos estar para sempre com Ele nesse amor, amém? Glória a Deus. Olha, foi muito legal, foi muito bacana a apresentação ontem à noite. Tudo que ela trouxe para nós de ensinamento, sobre algumas nuances, Mirela? Algumas nuances de onde que a gente vai estar em nome de Jesus. Todos nós vamos para o céu junto, irmão. Em nome de Jesus, vamos para o céu, vamos para a glória. É um lugar que nós temos que estar preparados. O Senhor está nos preparando para aquele lugar. E Ele nos mostrou ontem, através de toda a equipe que aqui fez, da dança, enfim, do texto que foi passado. Ele nos mostrou tudo que nós vamos desfrutar. Mas é claro, é apenas uma fumacinha. É uma fumaça, só algo que a gente não consegue enxergar direito, Marcos? No entanto, o Senhor tem coisas gloriosas que a nossa mente não pensou, o nosso olho não viu, a nossa boca não pode falar, o nosso ouvido não ouviu. Tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E quem aqui ama o Senhor, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Meu Deus, irmãos, é tanta bênção aqui, irmãos, é tanta bênção preparada para nós.
Vocês viram aqui, vocês vão chegar na presença do Senhor. O Senhor vai chamar, né, Mirela? Vai jogar a pedrinha branca, vai absolver vocês, vai dar um novo nome para vocês, uma nova identidade, vai chamar vocês pelo nome e dizer assim: vem aqui, senta comigo na mesa. Você vai sentar na mesa com o Senhor, Ele vai servir no teu copo, igreja, Ele vai te abraçar. E você vai conversar, como diz a palavra no Evangelho de Mateus: e virão do Ocidente e do Oriente. Nós somos do Oriente e do Ocidente. Nós somos do Ocidente, amém? Nós somos do Ocidente. Somos nós, a palavra está falando de nós aqui nessa noite, igreja. E Ele dirá o seguinte: virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu quero ficar uns 2 anos com Abraão, 2 anos com Isaac, 2 anos com Jacó, alguns anos com o apóstolo Paulo. Ô, igreja, é de eternidade em eternidade. Se você disser assim: irmão Aurélio, eu quero ficar 100 anos com o apóstolo Paulo, ok, fique 100 anos com o apóstolo Paulo, vai dar tempo, porque é de eternidade em eternidade. Você vai ficar para sempre com ele, para sempre. Quando fala de eternidade em eternidade, que nunca vai terminar a alegria na sua vida. Irmãos, o que são 36 horas de vida ou 99 anos de vida? O que são isso comparado à eternidade que você vai viver na presença do Senhor em nome de Jesus? É por isso que nós estamos aqui. Nós nem entendemos, nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. No entanto, indo para a palavra dessa noite, para nós conquistarmos algo tão grandioso, pastora Lúcia, nós temos que abrir mão de algumas coisas. É sobre isso que nós vamos ver nessa noite em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa passagem é muito conhecida, você já leu ela diversas vezes, né? Muito conhecida, fala aqui de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó. E aqui está falando de alguns poços que Abraão, quando viveu aqui na terra de Gerar, ele tinha aberto. Ele tinha aberto alguns poços, né? E quando aconteceu, né, de Isaac ter que ir para lá porque tinha fome na terra, o Senhor deu uma ordem para Isaac para ele não descer para o Egito. Abraão já tinha se metido em algumas confusões quando desceu para o Egito. E o Senhor quis livrar Isaac dessas confusões e disse: Isaac, vá até Gerar, fique na terra de Gerar. Que era uma terra que tinha uma certa sequidão. No entanto, tinha alguns poços que o pai Abraão já tinha aberto naquele lugar. No entanto, os inimigos não queriam que ele permanecesse ali e tamparam os poços. Olha só que forte isso, tamparam os poços. Então, quando a gente olha isso aqui, irmãos, a gente fica pensando assim: tamparam um poço ali, Jaque, tamparam um poço ali, 7 metros de fundura, que tem um poço na casa do teu pai, um poço. Algumas vezes eu limpei o poço para o meu sogro, aleluia. No noivado eu já estava limpando o poço, descendo de escada, glória a Deus, né? Eu limpava, né, Lília, não é verdade? Me confirma aí, glória a Deus. Então eu limpava os poços lá para o meu sogro, mas era um poço de 7 metros apenas de profundidade, 7 metros, pouquinho. Agora, por exemplo, o poço mais conhecido na Bíblia é o poço de Jacó. Você sabe quantos metros de profundidade tem o poço de Jacó? A arqueologia mediu, tem 41 metros de profundidade. Então os poços, gente, até arrepiei aqui, 41 metros de profundidade o poço de Jacó. Então eles entulharam 41 metros de profundidade. E você pensa que a boquinha é aquela boquinha de poço que a gente está acostumado por aqui? Não, a circunferência era grande. Eram poços grandes, tinha muita água. Mas para chegar no veio de água era muito profundo. Muito profundo. Eram poços de 30 metros, 25 metros, 41 metros, 45 metros, que eles cavavam no deserto árido, até então achar água. Por que a água era tão importante? A água é que trazia vida. No deserto, sem água não tem vida. Então a água era para o sustento, a água era para a lavoura, a água era para o gado. Você pode ver que a discussão aqui, Marcos, era entre os pastores. Por quê? Os pastores, eles queriam, né, água para o seu gado, água para a criação. Então, para ter queijo, tinha que ter água. Para ter carne, tinha que ter água. Para alimentar o animal, tinha que ter água. Então, os poços eram coisas indispensáveis, irmãos. Indispensáveis. A gente hoje consegue viver sem água, por acaso? Mas hoje a gente liga no SAMAI, faz a ligação, paga a taxa, a água está na sua casa. Antigamente, um poço, Nando, era como a construção de um prédio. Quem tinha poço era riquíssimo. Riquíssimo. Imagine eles aqui que tinham vários poços. Então a gente olha o poço de maneira rasa, pastor Jonas. A gente olha assim: esse tinha 4 poços, esse tinha 3 poços. Ter um poço era igual ter um prédio, é um empreendimento que levava muito tempo para fazer, demandava recursos, demandava pessoas, tempo, investimento. Para ter poço era muito difícil. E você sabe que Abraão, Isaac e Jacó, eles eram homens prósperos, eles tinham então recursos para investir e fazer muitos poços por onde eles passavam. Então, quando aconteceu a ida dele para Gerar, a ida de Isaac para Gerar, que o Senhor encaminhou ele para lá, quando ele chegou, ele já começou a ser próspero.
Ele começou a ser próspero. Por que ele era próspero? A Bíblia fala no versículo 2, diz que ele formou lavoura naquela terra e colheu a 100 por um. É por quê? Porque os poços que seu pai já tinha aberto estavam lá. Então ele tinha muita água. Assim somos nós, irmãos. Como nós chegamos na igreja, automaticamente naquele primeiro amor, muitas coisas boas acontecem para nós. Nós temos experiências maravilhosas. Deus começa a multiplicar na nossa vida 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. No entanto, vai chegar um tempo que nós vamos ter que cavar os nossos próprios poços. Vai chegar um tempo de maturidade na nossa vida que nós temos que começar a trabalhar. Que nós não podemos depender da água dos poços que outras pessoas abriram. Nós vamos honrar aqueles que abriram os poços para nós, aqueles que fizeram um serviço antes de nós, mas vai chegar uma época que nós é que temos que cavar os nossos próximos poços. Estão entendendo, amém? Em nome de Jesus. Você vai caminhar um tempo com a água dos outros. Você vai matar a sua sede um tempo com a água que o outro cavou o poço. Mas vai chegar uma hora em nome de Jesus, igreja, que você tem que ter uma maturidade de ruiós, de filho maduro de Deus, e vai ter que começar a cavar o seu próprio poço. Demanda investimento, demanda força, demanda busca para você cavar e buscar a água da vida que você tanto quer e que você tanto precisa em nome de Jesus. É para a sua subsistência, é para a sua vida, é para a vida da sua família e é para a sua prosperidade também em nome de Jesus. Então, igreja, é algo que nós temos que amadurecer. Nós tivemos pais, nós tivemos irmãos. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu ouvi falar diretamente de Jesus, dentro de um ônibus vindo de Florianópolis para Angelina, minha terra, onde tinha uma senhora no primeiro banco, eu estava na segunda, uma senhora da Igreja Assembleia de Deus, e ela começou a falar algumas frases ali, né, que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, né, que tem nariz e não cheira, e que tem braços e não abraça. Aquela palavra me tocou, eu tinha 13 anos, me tocou profundamente. Eu nem entendi ainda o que era o Evangelho, mas o Espírito Santo plantou uma aguinha naquele dia no meu coração, em nome de Jesus. Mas chegou uma época na minha vida, né? Enfim, pela minha esposa, por outras pessoas, eu fui evangelizado, fui caminhando e tive também que cavar o meu próprio poço e buscar a minha própria água. E assim é com cada um de nós, em nome de Jesus. Mas nós temos, Renato, que honrar as pessoas que falaram do Evangelho para nós. Nós temos que honrar as pessoas que nos ensinaram. Nós temos que realmente honrar a vida daqueles que vieram antes de nós, os cavadores de poços, que deram a vida, que entregaram em batalha, de jejum e oração, para que hoje essa igreja estivesse cheia aqui, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus pela vida daquelas pessoas? Você sabia que para você estar aqui hoje, teve gente que cavou poço profundo para você estar aqui hoje, em nome de Jesus? Quantos poços o nosso saudoso pastor Álvaro cavou para que a gente estivesse aqui hoje, em nome de Jesus? Quantas lutas que ele, que o pastor Abel, né, tiveram para que hoje a gente estivesse aqui, tranquilo aqui. Olha só o lugar que nós estamos. Eles estavam no deserto, nós estamos no ar-condicionado. Eles estavam com água com muita dificuldade, nós temos bebedouro com água gelada ali na frente. Eles estavam sentados em pedra, nós temos uma cadeira acolchoada. Irmãos, nós vivemos num tempo onde as pessoas sonharam em estar, e nós estamos aqui, vivendo o sonho daqueles que vieram antes de nós, em nome de Jesus. É por isso que tem que ter gratidão em nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E o que acontece? Assim como os filisteus começaram a encher os poços, com inveja da prosperidade que Isaac tinha, quando as pessoas virem que vocês estão indo bem, que vocês estão vencendo, que vocês já estão cavando os seus próprios poços, ou que vocês estão tirando águas do poço daqueles que vieram antes de vocês, vai ter algumas pessoas, sempre tem uns perturbados que vão querer encher os seus poços. Quando estão vendo que você está caminhando bem, vão querer entulhar o seu poço. Agora o que eu quero dizer para você aqui, o Senhor começa a nos entregar decisões, o livre-arbítrio. Como eu vou me comportar? Como eu vou caminhar? Que decisões que eu vou tomar? Aqui nós começamos a deixar de ser o tecnon, que é o filho que só bebe leitinho, e vamos agora para o caminho do ruiós, que é o filho maduro, o filho que toma as decisões, o filho que vai ter que desentulhar o poço, o filho que depois vai ter que cavar o poço, para ele próprio buscar a sua água, ele próprio formar o seu alimento, ele próprio sustentar a sua casa, ele próprio ajudar na igreja, em nome de Jesus. É forte, igreja. E agora ele começou a reabrir os poços em Gerar. Olha o versículo 15 comigo. Estes, os filisteus, os inimigos, taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Todos os poços no plural.
Nós sabemos que eram no mínimo 2, mas eram muito mais poços. E o que eles fizeram? Eles tamparam os poços. Vendo a prosperidade deles, então resolveram tampar os poços. Olha o versículo 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai daqui, sai da nossa terra. Tu está muito grandão aqui, estás muito poderoso para ficar entre nós. Por isso Isaque então mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha lhe dado. Então veja que ele reabriu os seus poços. Irmãos, nós temos que fazer uma reflexão. Mas eu creio que aqui entre nós não tem ninguém, não. Eu creio que entre nós não tem. Nós temos que primeiro abrir os nossos próprios poços, desentulhar os nossos próprios poços, e de maneira nenhuma nós, como conhecedores da palavra, entulhar poços dos outros irmãos. Olhar que aquele irmão está indo bem, olhar que aquele irmão está indo bem e ficar jogando pedras de amargura, ficar olhando e jogando terra de dúvida. Nós temos que nos ajudar, irmãos. Nós somos irmãos ou não somos? Então nós temos que nos ajudar. Infelizmente, até mesmo na igreja, como eu disse, creio que aqui não, né? Só sabem ver defeitos e dificuldades e ficam tristes quando outros irmãos começam a tirar água limpa. Não pode acontecer isso na igreja do Senhor Jesus. E essa aqui é uma igreja do Senhor Jesus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aqui ninguém entulha poço de ninguém em nome de Jesus. Ao contrário, a água que brota é uma água limpa. Desentulhando ou cavando poço novo, vai ser uma água limpa, vai ser uma vinda limpa na presença de Deus em nome de Jesus. Nada de terra de amargura, nada de pedra de dúvida, nada do capim que tira a paz, nada de árvores jogadas dentro de poços para estragar a água, árvores venenosas que eram jogadas dentro de poços para estragar a água, nada disso. Em nome de Jesus, nós somos diferentes, sal da terra e luz do mundo. Iluminamos onde estamos e conservamos aquilo que carregamos, que é a palavra de Deus em nome de Jesus. A luz ilumina e o sal conserva. A luz traz a claridade e o sal dá sabor. Então nós temos que ser a diferença na sociedade em nome de Jesus. Mas é claro que nós aqui não somos assim. É só realmente um pequeno aviso que o Senhor está nos dando. Vai que dá uma escapada, alguma coisa. Mas nós não somos daqueles que entulham os poços dos irmãos, amém? Agora do amém saiu médio. Nós não entulhamos os poços dos nossos irmãos, amém, igreja? Amém. Aleluia. Mas a gente desentulha poço. Assim como Isaque desentulhou poço, nós temos que desentulhar poço. Diz que Isaque reabriu os poços do seu pai, honrou aquilo que recebeu. Como eu falei antes, honre aquilo que você recebeu. Não esqueça das pessoas que falaram do evangelho para você. Não esqueça das pessoas que te ajudaram no momento da sua conversão. Não esqueça daquelas pessoas que estenderam a sua mão. Eu nunca me esqueço de uma pessoa no momento da minha conversão, um momento muito atribulado, muito difícil. Nunca me esqueço, que é o pastor Gilmar, da igreja do Calvário, inclusive, que ele me deu R$2 para me comprar pão, Elton. Eu não tinha dinheiro para comprar pão. Ele me deu R$2. Nunca vou esquecer desses R$2. Fazem quase 30 anos atrás. A gente nunca pode esquecer daqueles que estenderam a mão para nós. A gente nunca pode esquecer daqueles que nos deram água. A gente nunca pode esquecer daqueles que nos deram alimento. Naqueles que estenderam a mão quando a gente estava caindo no poço. Porque corre um grande risco, irmãos, de quando você está jogando alguma coisa no poço de alguém, você que ir para dentro do poço. Você vai com uma pedra muito pesada, bobeou, caiu junto com a pedra. Eu quero ver sair do poço. Então nós temos que ter essa consciência em nome de Jesus. Isaque honrou. Só que o que aconteceu? Abimeleque falou, sai daqui. Abimeleque falou, sai daqui, pastor Jonas. Eu não quero que tu fique aqui, estás muito poderoso entre nós. Ia dar guerra ali, ia dar problema. E ele abriu mão. Fale comigo assim, abriu mão. Veja bem. Agora então ele não reabriu mais os poços, mas ele começou a cavar um poço novo, cavar um poço do zero. O versículo 19 e 20. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água,
Mas os pastores de Gerar discutiram com pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram com ele. A palavra Ezeque, ela significa contenda ou disputa. Contenda, briga, confusão, Elton. Confusão. Então eles cavaram um poço e acharam muita água. Vejam, um veio d'água. Ali cavaram e vieram um veio d'água. Veio muita água. Então muita prosperidade, muita bênção subindo, aquela água jorrando. Mas os pastores, de Gerar, os pastores de Abimeleque vieram e disseram assim: essa água aí é nossa, sai daí. Sai daí, que nós não queremos tu aqui também. Ele cavou um poço do zero, irmãos. Acharam muita água. No entanto, Isaac novamente sai daquele lugar, Márcio, e abre mão. Abre mão novamente. Queridos, uma água, uma provisão, um carro, uma casa que não é boa, que não te traz paz, que deixa a tua vida e da vida da tua família com ódio, essa água não adianta. Se for para você estar num lugar e tiver briga, e tiver confusão, e você diz assim: é meu direito, eu tenho direito. E você fala assim: não, é comigo, fui eu que cavei o poço aqui, eu tenho direito. Mas a briga está em sua volta ali, não é bênção para a sua vida. Pense bem, reflita o que Deus quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Veja o título da palavra: abrindo mão para receber. Abrindo mão para receber. Quem cavou o poço foi ele, o poço era dele, a terra ali, ele estava numa terra estrangeira, mas que o Senhor tinha mandado ele ir, mas ele novamente se fechou e foi para outro local. Irmãos, quando as pessoas verem, da igreja não se preocupa, mas quando as pessoas verem, André, quando as pessoas verem que você achar água, e a água começar a jorrar, as pessoas vão dizer assim: essa água é minha também. Vão dizer para você: essa água é minha. É que só eu não tinha cavado ali. Eu não tinha só investido ali porque não deu tempo. Cavado aquele poço de 41 metros de profundidade. Mas essa água que jorrou ali é minha. Estou precisando para o meu gado, estou precisando para a minha casa. Essa água é minha. Vão ter pessoas que vão chegar para você que nunca cavou poço nenhum, que nunca se esforçou em nada. Vai chegar você com aquela carinha e vai dizer que a água é dele. Vai dizer que a água é dele. E qual vai ser a sua reação? Briga ou você vai abrir mão? Olha o que o Isaac fez aqui. Ele abriu mão. Irmãos, ele abriu mão tendo razão. Agora Deus tem promessa maior para você se você abrir mão em nome de Jesus. Se você abrir mão, a promessa é maior em nome de Jesus. Aí ele vai para outro local agora e vai cavar outro poço. Agora não, agora o poço é meu. E agora ele foi, agora o poço é meu. Veja, agora o versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço, ou seja, deu água de novo. Outro poço. Outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso se chamou Sitna. Irmãos, olha só como Isaac foi provado. Isaac é um tipo de Cristo. Isaac foi muito provado. Isaac chegou, aproveitou um pouco da água do pai dele, do poço do pai dele, muitos poços, aproveitou, e eles começaram a entulhar o poço. Ele desentulhou o poço, e eles disseram: sai daqui, tu está muito grande, vai embora. Ele foi então abrir um poço do zero. A água veio, diz que tinha um veio de água, água corrente, água viva. E ele achou aquela água, ficou contente, já começou a dar água para o seu gado, já começou, eu estou pensando nele já plantar uma roça, já fazer uma roça bonita. Eles chegaram nele: sai fora, contenda, disputa, a água é nossa, nós é que vamos beber a sua água, essa água é para o nosso gado, essa água é para a nossa provisão. Isaac novamente abriu mão. Ele foi para outro lugar. A palavra sitna ou sitná significa inimizade ou hostilidade. Ou seja, essa água desse poço agora, já a terceira vez, ela ia trazer inimizade ou hostilidade. Veja, os servos cavaram outro poço. Qual é a lição desse segundo poço aqui, do terceiro, contando os primeiros de Gerar? Qual a lição? A opção é não desistir. Fala para o seu irmão assim: não desista. Irmão, na sua vida cristã vão vir barreiras, Lelim. Na sua vida cristã, né, Ismael, vai vir luta. Não é verdade, Johnny? Vão vir lutas. Mas qual é a resposta que a Bíblia dá? Não desista.
porque Deus está com você em nome de Jesus. Mesmo com as barreiras, com as lutas, com as batalhas, com as perseguições, tampando os seus poços, correndo de você com o seu poço que você abriu, com o seu suor, com o seu investimento, com a sua luta, com o seu trabalho, com o seu labor, com a sua dedicação, não desista, porque o Senhor tem lugares melhores para você, em nome de Jesus. Irmãos, se o que você conquistou vai trazer inimizade, abra mão. Se o que você conquistou vai dar briga, abra mão. Desista, porque Deus está vendo o seu coração. Você tem avançado, você tem crescido espiritualmente. Vem a perseguição, vem a luta, vem a dificuldade. E muitas vezes nós temos desistido. Nós não queremos dar o próximo passo. Eu quero dizer profeticamente, em nome de Jesus, para vocês nessa noite: é no próximo passo que vai estar a bênção, em nome de Jesus. Quando você não desiste, quando você está sendo apizinhado, perseguido, e você está quase na divisa, se você dar mais um passo, em nome de Jesus, vai ser ali que os caminhos vão estar abertos para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está pensando em desistir nessa noite, você que está pensando em não vir mais para a igreja, você que está trocando coisas pela igreja, trocando por situações fora, eu quero dizer para você nessa noite: você está no lugar certo. Você não vai desistir em nome de Jesus. Essa palavra é para você. Pode ter uma pessoa só que não vai desistir, pois o céu já está em festa, porque você não vai desistir da palavra em nome de Jesus. Você pode estar triste, pode estar abalado, você não sabe como resolver a situação. Você já desentulhou poço, você já bebeu água até amarga, água suja, você já bebeu água limpa, mas eles disseram: essa água é minha. Você foi para outro lugar e disseram: a água é minha, sai daqui. E você está pensando em desistir. Irmão, irmã, em nome de Jesus, é no próximo passo que os caminhos vão estar abertos em nome de Jesus. Fale para o seu irmão assim: não desista. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não é questão de direito. Não é questão de direito ou direito, como eu gosto de brincar. Não é questão de direito ou de direito. Não, é meu direito. Eu e o pastor Abel estava conversando esse dia, o pastor Jonas. Até foi uma reflexão do pastor Luiz Saião, uma pessoa bacana para você seguir aí no Instagram. Luiz Saião, é um pastor batista das Nações Unidas, batista lá de São Paulo. Ele falou, e o pastor Abel até citou nesses dias aqui também: muitas vezes ter razão é uma das piores coisas que tem. Porque quando você tem razão, você acaba perdendo a razão. Quando você tem razão, não, é comigo, é direito, está no cartório, está escrito, aqui esse centímetro de terra aqui é meu, aqui ninguém vai colocar a mão. Você perde a sua razão, você perde o discernimento do Espírito. Então cuidado quando você tem razão. Olha no trânsito, quando você tem razão, mesmo sendo cristão, quando você tem razão, Jesus está se mordendo todo. Não, tem razão, ele me fechou, mas ele que me fechou. Ele que me fechou, ele furou o sinal, e você já está ali chateado, já está babando da braveza. E aí, onde é que está o fruto do Espírito? Onde é que está a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio? Como o pastor Alvo falava, o pastor Abel fala: não tem nenhum pó de anjo aqui, né? A gente é assim às vezes. Às vezes é complicado ter razão. Então, abra mão, abençoe, siga em frente. Eu tenho certeza que é logo ali que os caminhos vão estar abertos em nome de Jesus. Como eu falei, tem coisa que você tem direito. Por quê? Porque tem herança que você recebeu. Agora tem propriedade que você conquistou. Tem gente que recebeu herança aqui. Tem gente que conquistou aqui também. É direito seu. Agora deixe para trás quando tem briga. Você está me entendendo? Eu estou falando de questões espirituais, de questões emocionais, de questão no casamento. Tem gente que vive com o casamento em guerra. Tem gente que vive com o casamento em guerra porque nunca abre mão. Sempre está com a razão e nunca abre mão. E vive uma vida triste, vive uma vida infeliz, vive uma vida com ódio, com raiva. Porque nunca abre mão, nunca perdoa, nunca admite que está errado. Irmãos, nós temos que ser diferentes em nome de Jesus. Como eu disse, somos sal da terra e luz do mundo. Eu sei que você tem razão, mas muitas vezes você tem que abrir mão em nome de Jesus.
E nisso aqui, queridos, que eu estou falando não é só sobre água, tá? Não é só sobre água, é principalmente sobre ter sede de Deus, em nome de Jesus. Quem tem sede de Deus aí, dá um aleluia, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Irmãos, eu fico assim encabulado com o poço, porque a gente vai lendo sobre poço, poço, WW, poço. Ai, é tão lindo o poço. Nos poços foram os maiores encontros, Mário, os maiores encontros. Onde é que foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana? Foi no poço de Jacó. Ela era uma improvável, que estava num horário improvável, num local improvável. E lá o provável, lá o Senhor, lá o maravilhoso a encontrou. E ali ele deu água viva para ela. Veja que maravilha, quantas bênçãos, Hermes, as pessoas ganharam ao lado de poços. Você vai ler na Bíblia, são lindos. Isaac mesmo, Rebeca foi conhecendo o lado do poço. Água para os camelos e tal, foi buscar, né? Enfim, o criado de Abraão foi buscar. Então a gente vê quantas coisas aconteceram em volta dos poços. Ou seja, onde tem água, e quem é a água da vida? Jesus. Quem é que nos limpa de todo pecado? Jesus. Quem é que mata a nossa sede? Jesus. Quem é que limpa o nosso corpo do pecado? Jesus. É a água da vida. É a água da vida, irmãos. Que nós não desistamos de buscar essas águas em nome de Jesus. Quando você estiver com razão, abra mão. O caminho está se abrindo para você nessa noite em nome de Jesus, se você crer. Agora o versículo 22. Ele abriu mão novamente. Pela terceira vez ele abriu mão, irmãos. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia em nome de Jesus? Eles fecharam o poço, ele abriu outro, eles disseram vai embora. Ele foi abrir outro, disseram vai embora. E ele foi novamente, ele não queria briga, ele não queria discussão. Ele tinha direito sobre os poços, mas ele não quis discussão. E agora ele avançou para um lugar mais à frente. Esse passo adiante que você pode dar nessa noite em nome de Jesus. E esse lugar agora se chama Reobote, ou seja, caminhos abertos, caminhos largos, visão privilegiada, uma estrada larga, uma rua larga, onde você está vendo para onde vai caminhar, onde você está vendo onde vai pisar e onde você vai preparar você e a sua casa para conquistar a vida eterna em nome de Jesus. É isso que é o Reobote. O Reobote não é o destino final. O Reobote é um lugar onde é que você tem água em abundância. Cuida da sua família, prepara a sua casa, cuida dos seus bens para dar o avanço final e chegar, daqui a pouco a gente vai chegar em Berseba, que é o lugar que nós vamos, que é a eternidade, em nome de Jesus, que é o lugar de aliança. Aleluia. Continua cavando, irmãos. E agora não houve mais conflitos. Desentulhou, cavou de novo. E agora não tem mais conflitos. Deus tem preparado para vocês nessa noite, se vocês crerem, se vocês tomarem posse, um lugar de paz, para aqueles que abrem mão até da sua razão. Nós aqui em nome de Jesus não precisamos beber água de entulho, nós não vamos precisar beber água amarga da contenda, ou com cheiro ruim da inimizade, irmãos, mas nós vamos beber uma água pura, uma água limpa, que não tem cheiro. Aleluia, glórias a Deus. Na presença do Senhor. Agora, no Reobote é um lugar de prosperidade, um lugar de caminho aberto, um lugar de alegria, onde nós podemos nos reabastecer para o alvo final da nossa caminhada. Sabe o que acontece em Reobote? Sabe o que acontece em Reobote? Olha o versículo. Continuando o seguinte: dali Isaac foi para Berseba. Dali Isaac foi para Berseba. Existe a Berseba natural, que nós ainda vamos viver e que muitos aqui já estão vivendo. Existe também uma Berseba espiritual, que é a eternidade, amém? Quem quer ir para a Berseba espiritual e dá glória a Deus, dá uma aleluia. Agora, onde é que o Senhor quer que nós estejamos? O Senhor quer que também nós não ficamos só em Reobote. O Senhor também quer que nós avancemos para Berseba, porque Berseba é lugar de juramento, ou lugar de aliança, ou lugar de contrato. É o lugar final que o Senhor quer que nós vamos e nós perseveramos e nós fiquemos em nome de Jesus. Olha só, muitos aqui nessa noite, abrindo mão, já vão entrar no Reobote.
E muitos aqui nessa noite, estando em Reobote, vão dar o tiro final até Berseba em nome de Jesus. Essa noite, sendo Reobote ou sendo Berseba, o Senhor tem bênção para você em nome de Jesus. Você só tem que tomar posse. O Senhor está entregando para você, o Senhor está entregando para você a força e a capacidade de você avançar uma casa nessa noite em nome de Jesus. Abre mão do poço que você recebeu ou do poço que você cavou. Você abre mão e você vai conquistar. Quem abre mão conquista, quem abre mão vence, quem abre mão prospera. Irmão, não é algo bonito, não é algo assim, de coaching, ai que lindo, que bacana. É algo espiritual que se você crer, você verá a glória de Deus em nome de Jesus. É algo de avanço. É no seu casamento, é na vida profissional, é na vida espiritual, é nos seus negócios, é no seu emprego. É algo que o Senhor quer clarear nessa noite para você em nome de Jesus. É o ano da profundidade, o ano do estar no profundo. O Senhor quer que a água limpa venha lá do profundo para a sua vida, em nome de Jesus, para você ser fortalecido. Quem pode dar um glória a Deus, quem pode dar um aleluia. Agora o caminho para Berseba, do 23 ao 25. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do seu servo Abraão. Isaac construiu neste lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Aleluia. Neste lugar Isaac construiu um altar, um lugar de aliança. Irmão, nós temos que ter um altar na nossa vida. Nós temos que ter um lugar de busca a Deus. Nós temos que fazer o nosso devocional. Nós temos que ler a nossa Bíblia. Nós temos que ter o tempo de comunhão com Deus, um tempo de oração. Nós temos que ter um tempo de adoração a Deus. Nós temos que ter um tempo de música na nossa casa, igreja, em nome de Jesus. Igreja, a nossa casa ela tem que estar limpa. Jesus, ele pode entrar na nossa casa, não só até na cozinha. Jesus tem que entrar no quarto, Jesus entra no banheiro, Jesus entra na sala, Jesus fica no pátio. Jesus tem que inundar toda a tua casa em nome de Jesus. Jesus tem que ter acesso a todos os lugares do teu coração. A palavra fala que ele esquadrinha o nosso coração, então ele tem que ter acesso a todos os lugares do nosso coração em nome de Jesus. Então invocou o nome do Senhor, construiu um altar. Isso fala de relacionamento com Deus, irmãos, de busca a Deus. Nós não podemos deixar para trás, eu sei que está ficando repetitivo, as práticas espirituais. Experimente, você que não está fazendo adequadamente as práticas espirituais, jejum, oração, meditação, leitura da palavra. Comece essa semana em nome de Jesus. Esteja em Reobote, esteja para o caminho a largar para você decolar em nome de Jesus. E se você já está fazendo, creia que você vai chegar no lugar de aliança com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Ali também fala que ele armou acampamento, ou em outras versões, armou as suas tendas, ou seja, ele cuidou da sua família. Irmãos, como que nós temos cuidado da nossa família? Irmãos, como que a gente tem cuidado da nossa esposa? Mulheres, como que a gente tem cuidado do seu esposo? Como é que você tem cuidado dos seus filhos? Como é que você tem orado pelos seus filhos? Irmãos, é uma reflexão. Quem chega em Berseba, ele está num outro nível. Quem chega em Berseba, ele está realmente preparado para a eternidade. É isso que o Senhor quer nos dar aqui essa noite. Essa noite é o seguinte: ou você decola, vai ser preparado para decolar, ou você já vai chegar lá em nome de Jesus. Tem uma viagem para ser feita essa noite pelo Espírito Santo de Deus. Ou você vai decolar nessa noite em nome de Jesus, ou você vai chegar no seu destino. Quem pode dar um glória a Deus, quem pode dar um aleluia? Aleluia. Eu vejo pelo Espírito, em nome de Jesus, muitas pessoas decolando, abrindo mão mesmo que tem direito. Eu vejo pessoas essa noite decolando para ir para um novo local em nome de Jesus. E eu vejo pessoas que já chegaram em Berseba, firmando a sua aliança, alargando a sua tenda com o Senhor, cuidando da sua família, formando uma nova família em nome de Jesus. Ali a abundância de água permanecerá. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Diz que eles abriram novos poços e ali a água veio novamente, irmãos. A água é vida. Como eu falei, a água mata a sede, a água limpa, a água cura. E ali diz que abriram outro poço e novamente tinha água.
Os seus servos chegaram: Isaac, Isaac, tem água novamente. E eu fico olhando para Isaac e me dá até uma falta de ar. Hoje à tarde em casa eu comparava a vida de Isaac, Marcão. Eu comparava a vida de Isaac. Você sabe que Isaac tipifica Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu mão da própria vida por mim e por você, igreja. Isaac abriu mão do poço. Jesus abriu mão da vida dele para que eu e você estivesse aqui nessa noite em nome de Jesus. Um carregou um feixe de madeira para ser sacrificado pelo seu pai Abraão. O outro carregou a cruz do Calvário para que eu e você pudesse estar aqui em nome de Jesus. Um obedeceu ao seu pai Abraão, o outro obedeceu a Deus, aleluia. Isaac, ele abriu mão para vencer, para chegar longe. Jesus abriu mão da sua vida para que nós estivéssemos aqui. O unigênito de Deus de João 3,16 virou o primogênito de Deus, o irmão mais velho de todos nós aqui. Primogênito é o primeiro de muitos. Ele agora diz assim: eu sou o primogênito, eu sou o irmão mais velho de vocês. Ele é o irmão mais velho do Fernando, é o irmão mais velho do seu Vardo, é o irmão mais velho da Magali, é o irmão mais velho do Elvis, ele é o irmão mais velho da Lília. Jesus é o teu irmão mais velho, ele se doou, ele abriu mão, ele se entregou para que você tivesse vida, água e vida em abundância em nome de Jesus. E quando você chega em Berseba, sabe o que acontece quando você chega em Berseba? Ninguém vai mais entulhar o teu poço, não. Ninguém vai mais entulhar poço. Agora, quando você chega em Berseba, no lugar de aliança com Deus, algo que é de ouro puro, algo que não se contamina, algo que não perde o seu brilho, algo que não perde o seu valor. Quando você chega lá nesse local agora, há um reconhecimento dos inimigos. Aqueles que tentaram tampar os seus poços, aqueles que expulsaram você dos seus próprios poços cavados, vão chegar agora e dizer para você: eu sei que tem Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que orgulho, que alegria. O apóstolo Paulo me orgulho disso. De saber que as pessoas vão chegar em você e dizer assim: eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo que você é um servo de Deus. Eu vejo que você abriu mão. Eu vejo que você tem uma aliança com Deus. Eu vejo isso na sua vida. Eu quero para mim. E você vai ser usado a impulsionar as pessoas para chegarem aonde você já está, em nome de Jesus. Olha o versículo 28. O versículo 28. Um pouquinho à frente. Vamos ler o 26 e o 28. O 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque. Aquele tempo o quê? Qual tempo? Aquele tempo que ele já tinha chegado na aliança. Aquele tempo que ele tinha chegado em Berseba. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Ou seja, veio o rei, olha aqui, veio o primeiro-ministro e veio o comandante da guarda, aleluia. Quando o Senhor quer te honrar, Ele te honra da maneira que você menos imagina. O Senhor quer te honrar nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Você está olhando aqui, quem é que foi lá pedir desculpa para ele, fazer uma aliança com ele? Você entendeu aqui? Veio aqui o presidente da república, veio o ministro da fazenda e o comandante das forças armadas falar com Isaac. E disseram assim: eu sei que tem Deus na sua vida. Eu não sei se você consegue dar uma glória a Deus, se você consegue dar um aleluia. Existe um reconhecimento no espírito de quem você é pelas maiores autoridades da terra. As maiores autoridades da terra vão dizer: eu reconheço que tem Deus na sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. O ímpio, ou até mesmo aquele irmão que estava entulhando seus poços lá no começo. Às vezes tem um irmãozinho, às vezes tem uns irmãozinhos, né? Tem um irmãozinho às vezes que jogar uma pedrinha só para ver o barulho lá do fundo, mais falso que nota de 3, né? Só para ver o barulho lá no fundo, ele jogamos uma pedrinha, tum! Ai, que lindo! Joga uma árvore. A gente chamava lá em Angelina, quando era pequeno, de catingueiro. Catingueiro jogava para matar os peixes. A gente jogava dentro do laguinho para matar os peixes. Jogava só para ver como é que fica a água, né? Aí depois tira a água, bebe e morre. Irmão, misericórdia. Mas até mesmo esses que tentaram entulhar os teus poços, jogar uma terra amarga,
jogar uma pedra da dúvida, até mesmo esses vão reconhecer que tem Deus na tua vida, em nome de Jesus. Não importa se é ímpio, não importa se é ex-cristão, não importa se é um cristão que está caminhando ainda no começo, vai haver um reconhecimento na sua vida, em nome de Jesus. Afinal, até o mundo sabe que é melhor ficar do lado de quem está com Deus, em nome de Jesus. Haverão de lutar com quem tem Deus na sua vida? Haverão de desafiar quem é amigo do Senhor dos Exércitos? Haverão de afrontar aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Não, o mundo, ele vai reconhecer que você é de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Os versículos 29 e 30. Sabe que você é forte, sabe que você é de Deus, que você tem Deus na sua vida, vão propor uma aliança de paz com você. O 29. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem. Olha só a conversa fiada de Abimeleque. Sempre te tratamos bem. Tinha corrido com ele dos poços do pai, ele tinha cavado 2, ele tinha mandado embora. Ai, nada has de fazer conosco, querido amigo, porque sempre te tratamos tão bem. E ali então sentaram, comeram, beberam e fizeram uma aliança. No entanto, aqui Isaac também aceitou isso aqui, queridos, porque mesmo Isaac sendo um escolhido de Deus, antes do que a gente leu lá atrás, Isaac tinha pisado na bola. Isaac tinha chegado na terra de Gerar, a sua esposa era muito formosa, e ele com medo, de ser morto para que eles ficassem com ela, ele disse que ela era o quê? Irmã. Então Isaac também tinha prego mentira. Então o que acontece? Mesmo a gente sendo escolhido de Deus, mesmo a gente sendo usado por Deus, mesmo a gente sendo capacitado por Deus, mesmo sendo reconhecido agora pelas autoridades desse mundo afora, irmãos, não esquecemos que lá atrás nós já pisamos na bola também. Ou seja, vamos ter misericórdia das pessoas em nome de Jesus, amém? Amém, muito pouco amém, muito pouco amém. Vamos ter misericórdia daqueles que estão começando, daqueles que estão ainda, não largaram ainda, amém, igreja? Amém. Aleluia, agora dá para dar um glória a Deus, aleluia. Então nós não somos perfeitos. Isaac também tinha mentido lá atrás, pastor Jonas. Isaac também tinha, aí Abimeleque é que viu, Isaac, acariciando, de repente pegando os cabelos, assim, dando um beijinho, ele chamou, Abimeleque chamou, ele disse assim, o que é isso que tu fizeste, rapaz? Olha, mentindo para nós, podia ter, proposto casamento, enfim, podia ter feito alguma coisa, e olha só como é que ia ficar. Aí Isaac ficou pianinho. Então Isaac também sabia que tinha errado. Então ele também aqui, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Aconteceu perdão. O perdão acontece na mesa, no ambiente de mesa. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei, o Espírito Santo está ministrando isso agora. Se tem alguém para você perdoar, se tem alguém para ser perdoado, em nome de Jesus, ajeita isso essa semana em nome de Jesus. Senta na mesa, serve uma água gelada para a pessoa, faz uma macarronada caprichada para a pessoa, ou uma costela para ela em nome de Jesus, até um açaí, faz, não tem problema. Prepara um banquete, chama a pessoa na tua casa e peça perdão em nome de Jesus. O Senhor está falando aqui nessa noite, igreja. O Senhor está falando com algumas pessoas. Você não está caminhando, você não está abrindo mão. Você está dizendo, eu tenho razão, pastor Aurélio. Eu tenho razão. Eu sei que você tem razão. Mas o Senhor quer que você abra mão da sua razão para você ir para o Reobote e para você chegar na terra da aliança em nome de Jesus. Amém, igreja? Disseram amém, se comprometeram. Quem está com negócio de perdão agora, eu quero ver essa semana. Pode ser até um X, marca um X. Mas eu não tenho vergonha de levar lá em casa, pastor. Leva ali numa lanchonete um X, perdoa, água gelada, está tudo certo. Faz essa semana. Vai ser através disso que você vai decolar, que você vai sair do lugar onde você está para conquistar novas bênçãos em nome de Jesus. Depois dessa aliança, o que aconteceu? Vou convidar o grupo de louvor a subir. Depois dessa aliança, o que aconteceu? Acharam mais água ainda. A prosperidade continuou a ser derramada em Isaac e na sua descendência. Irmão, você já pensou nisso? Já pensasse alto? Já pensasse alto? Tu abrindo mão a tua descendência que vai ser abençoada em nome de Jesus?
Os teus filhos que vão ser abençoados em nome de Jesus. Vocês já pensaram, irmão? Se você abrir mão da sua razão, não é só com você. Você não está abrindo mão da sua razão, não é só por você. Você está abrindo mão da sua razão também por causa dos seus filhos. E por causa dos filhos dos seus filhos. E por causa dos seus netos. Irmãos, em nome de Jesus, a nossa responsabilidade é com as nossas gerações futuras, amém? Glórias a Deus. Quem quer ver os filhos bem aqui, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Quem quer ter uma casa com os netinhos também, em nome de Jesus, assim, para brincar ali na pedrinha, dá um glória a Deus, dá um aleluia, igreja. Pois depende da tua atitude, igreja, depende do teu mover hoje à noite, depende do teu arrependimento hoje à noite, depende de onde você caminhar hoje à noite. Hoje à noite pode ser, como eu falei para você, um próximo passo, em nome de Jesus, para você ir para o rebote de Deus, para ficar um tempo e avançar, ou você chegar no tempo da aliança, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu acho, queridos, que deu de tempo de disputa. Queridos, eu acho que deu de tempo de contenda. Eu acho que nessa noite, para nós aprendermos que deu o tempo de hostilidade, deu o tempo de inimizade. O Senhor, Ele quer te levar a um lugar nessa noite de abrir mão, para você chegar a lugares onde você nunca chegou, amém? Agora o grupo de louvor vai tocar uma música, e você reflita no que você escutou nessa noite. Pense, depois nós vamos orar. E eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar o seu poder aqui. E você vai ser abençoado. E vai ser diferente a partir dessa noite. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus.